tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Legal. Bom, sejam bem-vindos aí a mais um webinar da Claves. Tá? Esse webinar é o webinar de número 11, que ocorreu na última segunda-feira. Né? Nós tivemos alguns problemas em relação ao áudio, como foi passado pelo Rafael. E nós estamos refazendo o webinar hoje para poder disponibilizar a gravação para vocês e para outras pessoas que não tiveram oportunidade de assistir hoje. Assim como foi o webinar na segunda-feira, nós vamos estar falando hoje sobre sistemas de monitoramento, tudo ou NAGES, né? Esse título, que é uma brincadeira em relação ao nosso trabalho de administração de redes, de infra, de segurança, que ou a gente faz tudo ou a gente usa o NAGES como sistema de monitoramento. A gente tem que trabalhar com prospecção de soluções, a gente tem que trabalhar com administração, tem que trabalhar com manutenção, tem que trabalhar na implementação de novos projetos e ainda fazer bico de bombeiro apagando incêndio e de médico dando plantão de madrugada e final de semana. Então, para vocês que querem ter um controle maior sobre a sua infra, ter uma visão geral sobre como está o comportamento dos seus projetos, nós estamos recomendando a utilização de um sistema de monitoramento, nesse caso, a utilização do NAGES. Então, tudo ou NAGES é exatamente em relação a isso. Ou você faz tudo, ou você usa o NAGES. Ok? Bom, antes de começar esse webinar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim, né? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Eu sou analista de segurança da informação, trabalho há 7 anos na área. Destes 7 anos, 4 foram na Claves Segurança da Informação. Né? E hoje eu estou aqui de volta, né, dando esse webinar e também ministrando o curso. E queria agradecer o convite da Claves para poder participar desse webinar e também agradecer a presença de vocês aí por estar abdicando do horário de almoço para me prestigiar. Né? A nossa agenda hoje vai começar com a apresentação do sistema, tá? O que é o sistema de educação à distância da Claves. A gente pode ver aqui que esse é um sistema que é o mesmo utilizado nas aulas ao vivo, no treinamento realizado pela Claves. Quem já teve a oportunidade de participar dos treinamentos já o conhece bem. Quem nunca teve a oportunidade, eu vou estar apresentando um pouquinho aqui das funcionalidades desse sistema. Né? Aqui nessa área, vocês podem ver onde serão apresentados os slides. Tá? Eu tenho aqui nessa aba o Code Box, onde eu vou passar alguns links para vocês, posso passar textos, fazer uma certa explicação em relação aos comentários ou algumas perguntas que vocês tenham a fazer. Então aqui é mais como se fosse um notepad compartilhado, né, onde eu vou estar digitando e vocês vão estar observando meus comentários. Depois do Code Box eu tenho aqui o 3S, onde nós não vamos utilizá-lo hoje. Ele é utilizado para poder fazer as apresentações, os testes em hands-on, configurações de servidores, testes de aplicabilidade, implementação. Aqui é utilizado normalmente nos treinamentos e alguns webinars que sejam mais aprofundados. Eu tenho a área de perguntas e respostas, onde vocês podem fazer perguntas através desse sistema. Vocês podem fazer as perguntas também pelo chat, que é esse quadradinho aqui onde vocês estão comentando, né? Esse menuzinho. Mas o chat, como ele é muito dinâmico, fica difícil de eu acompanhar as perguntas que vocês fazem por aqui. Então eu aconselho que vocês façam pelas perguntas e respostas, que vai ficar registrado. Eu venho lá, sigo aqui o link e respondo para vocês direitinho, ok? Bom, nessa área aqui em cima do chat, nós temos aqui esse maisinho onde abrir os medidores de conexão. Vocês podem ver a latência, podem ver a taxa de download e upload. Normalmente, se vocês tiverem algum problema de conexão, aconselho que vocês verifiquem a latência da conexão de vocês primeiro. Tá? Se tiver ok, a gente pode verificar do nosso lado, pois pode ser um problema de conexão no nosso servidor. Ok? Estamos entendidos?
Então, já em relação ao webinar, nós vamos estar falando um pouquinho sobre os conceitos. Aqui é um pouquinho falando sobre mim. Não gosto de falar de mim mesmo, mas já falei, sou analista de segurança, certificado pela SCONSO, Security Plus, tá? Prestes a fazer a certificação da CISP, espero que consiga, se der tudo certo, no próximo mês. Também sou instrutor e palestrante e membro da ISAC e da SC2. Tá? Aqui estão alguns contatos, tá? Meu Gtalk, meu Skype, meu Twitter, meu Facebook, meu MSN. Eu estou praticamente 24 horas online. Para quem me conhece aí, sabe que eu sou rato da madrugada, né? Praticamente não durmo. Então, fiquem à vontade para me adicionar em qualquer um desses meios de comunicação. Apenas peço para quem ainda não me tem adicionado que justifiquem o convite, só para saber que é relacionado ao webinar ou treinamento da Claves, né? Não costumo aceitar pessoas assim na relação do convite. De manhã é quando eu durmo. Para quem não conhece, o seu Leandro trabalhou comigo, ex-aluno da Claves aí. Então, tem muitas pessoas aí que me conhecem. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é o sistema de monitoramento, né? Sobre o webinar em si. Tá? Esse webinar ele é voltado para explicar os conceitos de sistema de monitoramento. Tá? Eu vou falar um pouquinho da introdução, o que é um sistema de monitoramento, para que serve. Depois eu vou entrar um pouquinho na motivação de se ter um sistema de monitoramento. O que é essa motivação? Para que eu preciso ter um sistema de monitoramento, né? Por que utilizar um sistema de monitoramento? Quais são as justificativas da implementação de um sistema de monitoramento? Tá? Em seguida nós vamos entrar um pouquinho no mundo do Nagios, que é aí um dos softwares de monitoramento mais populares do mundo, né? Vou falar um pouquinho da sua estrutura, das suas configurações, vou falar um pouquinho do seu gerenciamento. Em seguida eu vou mostrar um pouquinho dos concorrentes em relação ao Nagios, tá? Como o Zenos, o Zabbix e o Cact, e vou fazer as considerações finais sobre não só a parte técnica de sistema de monitoramento, como a parte relacionada a processos e pessoas, ok? Então, antes que a gente entenda e entre na parte do sistema de monitoramento, é muito importante que se tenha conceitos em relação a sistemas de monitoramento. E o conceito mais importante é o que é um sistema de monitoramento. O que vocês entendem por um sistema de monitoramento? Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade. O que é um sistema de monitoramento? Bom, eu vou dar alguns exemplos de monitoramento que eu tive a oportunidade de acompanhar nas consultorias prestadas em empresas públicas e privadas ao longo desses anos, que são tanto curiosos, né? Primeiro, o monitoramento realizado por conexão a servidores, verificando o gerenciador de tarefas. Bom, se você quer um sistema de monitoramento, você está fazendo isso errado, né? Você logar periodicamente em servidores, verificar os processos, verificar as conexões, verificar log, não é muito eficaz e nem proativo. Tá? Uma outra forma que eu tive a oportunidade de verificar é perguntar aos usuários e administradores como estão seus servidores e endpoints. Também não é muito eficiente, né? Chegar para você, e aí, como é que o servidor está? Tá ok? Memória está tranquila? O disco está bom? Né? O processador está funcionando? Está tudo ok? Depende muito da confiabilidade em cima da pessoa que está te respondendo. A outra forma de monitoramento é simplesmente você esperar, né, reclamações de colaboradores, coordenadores, fornecedores, clientes. O servidor está fora, não estou conseguindo acessar o site, o banco está lento. Também não é muito interessante, né? Apesar de todas essas formas serem uma forma de monitoramento em si, né, você está monitorando, ela não é considerada um sistema de monitoramento. Um sistema de monitoramento
ele é um sistema completo, tá? Ele é um sistema automático de gerenciamento de ativos através de monitoramento automático, resposta a problemas e reparos, com alertas em tempo real, com controle gerenciado e centralizado. Um sistema de monitoramento ele tem que ser um processo contínuo e sistemático de revisão de serviço ou atividade, com o intuito de você poder avaliar o comportamento e o seu desempenho. O que você quer no monitoramento é verificar se o projeto está andando de acordo com aquilo que foi projetado. Se eu implementei um servidor web, eu quero que o meu servidor web esteja funcionando em tempo integral, de forma confidencial e íntegra. Então, um sistema de monitoramento ele tem que ser não só um sistema de controle para você manter a sua infraestrutura funcionando, como um sistema para te dar uma visão geral e notificação em relação aos problemas que podem apresentar no decorrer do tempo. E o mais importante, ele tem que te dar métricas para que você possa controlar o uptime e downtime da sua infraestrutura a ponto que você possa gerenciar as tomadas de decisões no que tange os recursos de TI. No momento que você tem que fazer aquisição de novas memórias, aquisição de disco, aquisição de novo sistema, de um novo servidor. Então você tem que ter esse controle para que você possa estar de acordo e alinhado ao negócio da sua empresa. Porque TI não é mais um departamento isolado, TI faz parte do negócio. E segurança da informação é negócio. Segurança da informação não é TI. Você tem segurança da informação patrimonial, segurança da informação física, você tem segurança da informação de TI. Mas segurança da informação abrange todos os aspectos relacionados à segurança. Então, o que realmente importa para a TI, o que importa para monitoramento, é o que você pode mensurar, é o que você pode catalogar e apresentar de forma gerencial. E o sistema de monitoramento ele vai te dar essa visão não só do controle dos ativos que você tem na sua infraestrutura, como o gerenciamento ao longo do tempo, numa visão proativa sobre o que você tem que realizar na sua infraestrutura. Então, é para isso que serve o sistema de monitoramento. Ele serve para que você possa analisar o comportamento do projeto, analisar o desempenho do projeto, se ele se o processador, por exemplo, está numa sobrecarga de 80%, 90%, se você tem mais de 90% de disco consumido, se a memória está sendo utilizada da forma adequada, se você já está utilizando o swap, se o servidor web ele está respondendo como deveria a conexões simultâneas em horários de pico. Então o sistema de monitoramento ele tem que ser realizado para essas funcionalidades, que é o principal objetivo, que é garantir a disponibilidade do projeto. A disponibilidade, que é um dos pilares da segurança da informação, concatenada aí com a confidencialidade e a integridade, mas que também é um dos conceitos mais franzinos, podemos dizer assim, um dos conceitos mais fracos. Porque, apesar dela fazer parte desses pilares, ela também conflita com a confidencialidade e com a integridade. Quem nunca ouviu aí do seu chefe, do seu supervisor, do seu gerente, eu preciso do sistema funcionando agora, ele tem que entrar no ar. Não, coloca o sistema funcionando, depois a gente vê as questões de segurança. Não, trabalha até mais tarde, que o software tem que estar pronto hoje. E normalmente quando se tem essa pressão da disponibilidade em tempo integral, 24/7, você não tem o tempo suficiente e nem janelas de manutenção para garantir a confidencialidade e a integridade. Então, a disponibilidade, apesar de ser um conceito muito importante para a segurança, eles têm que estar disponível em qualquer lugar, para qualquer pessoa, desde que ela seja autorizada, ela também é um elo que conflita com os outros pilares da segurança. Então, garantir a disponibilidade, nesse meio de ataques que nós temos ouvido aí recentemente em relação à negação de serviço, é muito importante. Principalmente porque ela garante que as atividades estão sendo executadas corretamente. Te dá uma certa segurança e não uma sensação de segurança em relação à sua infraestrutura. E um dos objetivos do sistema de monitoramento é também garantir uma forma de resposta a problemas rápida e eficaz. É você saber onde está o seu problema, é saber onde está o downtime, onde está a perda de disponibilidade do seu projeto. Normalmente a gente ouve reclamações do tipo, não consegui acessar o site XYZ, significa que o servidor inteiro está fora do ar. A pessoa não distingue a aplicação HTTP, uma aplicação web, pelo servidor inteiro. O servidor está fora. Não, mas que parte do servidor está fora? É o web? É o banco? É a conexão SSH?
sabe, tem que procurar em logs. Procurar em logs dá um certo trabalho, não é eficaz, a não ser que você tenha um gerenciamento de correlacionamento de eventos também. Mas a forma do monitoramento é você acessar o painel ou receber a notificação, seja no seu telefone ou seja por e-mail, para saber onde está o problema exato. Ok? Então, entre outros motivos para você utilizar o sistema de monitoramento, para que serve um monitoramento, eu listei esses daí, que para mim são muito importantes. Tá? Agora que a gente já tem aí os conceitos relacionados ao sistema de monitoramento, e também a gente já sabe para que serve, tá? Eu me pergunto a vocês, por que utilizar um sistema de monitoramento? Por que eu usaria isso na minha rede? Tá? Quais são os motivos para se utilizar um sistema para gerenciar os meus ativos? Tá? Bom, em relação a essa pergunta aí, eu listei algumas boas respostas para que a gente possa justificar a utilização do sistema de monitoramento. Tá? Primeira atualmente, as redes de computadores estão cada vez mais complexas. E não são complexas, elas estão cada vez mais importantes para a empresa. Hoje em dia, elas não são nem mais importantes, né? São missões críticas. Sistemas críticos que se parar para toda a produtividade de empresas que dependem de recursos de TI. Né? Quando eu falo em sistemas que estão complexos, redes complexas, eu estou falando em diversos equipamentos, diversos dispositivos, aplicações, protocolos. Tá? É uma vasta gama de diversidades que nós temos para poder utilizar o nosso sistema de rede que dá uma certa dificuldade na hora do gerenciamento. Quem nunca viu essa figura do homem aí numa sala de CPD cheia de cabos? Né? Qual foi o cabo desconectado? É difícil você saber se você não tem um controle em relação à conectividade da sua rede. Então, a complexidade da rede de computadores é uma justificativa boa para se utilizar um sistema de monitoramento. Assim como os problemas que são causados em sistemas. Né? Quem disse que computação é uma ciência exata? Quem disse que informática é ciência exata? Normalmente, o que funciona em ambiente de teste nunca funciona em ambiente de produção. Seja porque o seu ambiente de teste já é um ambiente viciado, né, onde você instalou uma série de bibliotecas, uma série de plugins, uma série de pacotes, seja porque você já está acostumado a novas funcionalidades. Então, novas versões de software, novas versões de aplicações trazem consigo sempre novas funcionalidades. E novas funcionalidades trazem o quê? Bugs, problemas, erros e possíveis vulnerabilidades de segurança. Então, problemas de má configuração, interrupções não programadas, problemas de desempenho, problemas de segurança, estão sempre aí vinculados à TI, a sistemas de informação. Então, problemas sempre existiram e sempre existirão. Tá? Okay. Um ponto muito importante em relação aos problemas é que as pessoas falam em relação à atualização do sistema. Né? Quando a gente fala em atualizar uma aplicação, atualizar um serviço, atualizar um pacote, o que vocês entendem por essa atualização? Vocês entendem e sempre está atualizado para a última versão ou está atualizado com as últimas correções de segurança? Esse é um ponto-chave para a implementação de atualizações de pacotes. Tá? Quando a gente fala de atualização de aplicativos, atualização de pacote é atualizar as correções de segurança, hotfixes, bugs, etc. e tal. Não é ter sempre a última versão com a funcionalidade que você nem vai utilizar na sua infraestrutura. Para que eu quero um servidor, uma aplicação que vai estar utilizando uma funcionalidade que eu não preciso utilizar? Assim como, para que eu vou implementar um novo kernel no meu sistema Linux que está trazendo funcionalidades de WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth? Se eu não vou utilizar isso. Se meu kernel está de corrigido, está funcionando e está seguro. Então, atualizações de segurança são atualizações de aplicações, de software, são atualizações de segurança. Tá? Então, atualizar, sim, mas não atualize para sempre a última versão. Porque vocês podem conferir por diversos changelogs de aplicações que às vezes as versões de pacotes anteriores às mais novas têm menos bugs e menos problemas de segurança do que a atual. Tá? Outro ponto importante em relação a isso, quando você tem uma infraestrutura muito grande e complexa, é você sempre utilizar pacotes que sejam disponibilizados
pela distribuição, seja pelo Debian, seja pelo Red Hat, seja pelo Gentoo. Você sempre vai notar que esses pacotes são disponibilizados pelas distribuições, eles estão defasados à versão disponibilizada no site do fabricante. Isso não significa que ele está desatualizado, que ele está com problema de segurança, não. Os pacotes que são disponíveis em distribuições, eles são personalizados para aquelas distribuições. Então vocês podem ver, por exemplo, em Red Hat, que eu estou utilizando o Nagios 3.2.1-16. Significa que ele é a versão 3.2.1, mas já teve 16 correções ali pela Red Hat. Enquanto a versão que está no site oficial é a 3.2.5, é a 3.2.6. Tá? Não é desatualizado, é a parte da peculiaridade de cada distribuição. Então eu prefiro manter todos os pacotes implementados pelo gerenciador de pacote, que é mais fácil de você gerenciar, centralizar, atualizar num parque que seja muito grande, do que você compilar pacotes com bibliotecas, fontes e diversas outras dependências. Tá? Então fica uma dica aí bem interessante para vocês. Outra justificativa é em relação a manter os recursos alinhados ao negócio. Foi falado pelo Mozan aí, que ele falou que é justamente manter os recursos de TI para o negócio, que é muito importante. É você saber que daqui a 3 meses você vai precisar de um disco novo. É você saber que daqui a 4, 5, 6 meses, de acordo com o acesso ao meu sistema web em horário de pico, que está crescendo a cada mês 10, 15%, daqui a 3, 4 meses eu vou precisar de mais memória, vou precisar de mais disco, vou precisar de um outro servidor mais parrudo. Então, você tem essa métrica através do histórico de downtime uptime. Então, eu estou tendo muitos acessos, estou tendo muitas conexões, muito compartilhamento, estou tendo muito processamento. Então, você vai saber justificar e fazer essa medida. Quando você não tem o sistema de monitoramento, você fica totalmente perdido. Meu sistema travou. O que é? Meu disco chegou em 100%. Como é que você não sabe que seu disco chegou a 100%? Não se pode ter essas falhas hoje em dia, principalmente em profissionais de TI, gabaritados e qualificados como vocês, como nós e como o mercado está exigindo. Tá? Outra justificativa que é excelente, que é a minha preferida, é para evitar dores de cabeça. Quando você tem um sistema de monitoramento configurado, e o sistema de monitoramento entende-se por qualquer sistema que monitore o seu parque, a sua infraestrutura, como por exemplo um sistema de detecção de intrusão, ele também é um sistema de monitoramento. Por quê? Ele monitora a sua rede atrás de conexões e de tráfego que sejam identificados como maliciosos pelas assinaturas e regras pré-definidas, te alertando quando encontra uma tentativa de intrusão. Também é um sistema de monitoramento. E é um sistema de monitoramento que evita dores de cabeça. De que IP que eu estou sendo atacado? Qual é a tentativa de ataque que eu estou recebendo? Qual é o meu servidor que está fora? Qual é o processador que pifou? Então, você tem que ter um sistema para que você não fique maluco e desperdice seu tempo com pequenos problemas, e sim com o que realmente importa. Tá? Isso hoje, moça, é crucial para qualquer analista de TI. É manter o gerenciamento de aquisições. Porque a gente sabe que empresas hoje em dia, você quer adquirir uma nova memória, você não adquire memória de um dia para o outro. Você não vai aqui, por exemplo, no Infocentro ou em qualquer loja de TI e compra memória e pronto, bota para funcionar. Você tem que fazer pedido de aquisição, passa pelo departamento de compras. Se for uma compra muito grande, você tem licitação. Se você tem necessidade de ter equipamentos que não tem disponibilidade no Brasil, você tem que comprar lá fora, tem que ter o tempo de chegar. Então, para isso, você precisa prever, anteceder os problemas que possam surgir. Né? Então, a gente sabe que não é nada fácil manter recursos de TI em produtividade 24/7. Né? Ok? Todo mundo está aí na mesma sintonia? Estamos alinhados? Boa, pessoal. Tá. Então, já falamos aqui um pouquinho de todas as partes em relação ao projeto, né, de você explicar o que é o projeto, o objetivo do projeto, para que serve o projeto e por que eu preciso ter esse sistema. Agora, como eu implemento esse sistema?
como é que eu faço esse monitoramento? Como é que eu tenho essa notificação em tempo real? Como é que eu tenho esses reparos automáticos? E é aí que eu apresento para vocês o Nagiskor. Tá? O Nagiskor, que é um sistema que monitora recursos de sistema, serviços, aplicações, equipamentos de rede, através de protocolos SNMP, tentativas de conexão, checagem passiva. Tá? Isso traz aí um benefício fantástico para a administração e elementos de TI. Tá? O Nagiskor, que ele foi criado aí e concebido com o nome de NetSend, né? Aqueles que são mais antigos aí, estou entregando a idade, né? Mas os mais antigos aí vão saber do que estou falando. O NetSend, que era um programa DOS para enviar ping de conectividade em redes Novell, tá? Ele foi desenvolvido para essa funcionalidade, tá? Em meados ali de 97, 98, o Ethan Gassald, que é o criador do Nagios, ele criou uma versão mais robusta do NetSend, disponibilizando o NetSend para ambientes de Unix, tá? E foi aí que ele começou a alterar o nome de NetSend para Nagios, não só por esse motivo, mas também por uma briga em relação ao nome com outros desenvolvedores. E depois que foi disponibilizada essa versão mais robusta e entrou na comunidade open source, o Nagios obteve grande popularidade, não só pela comunidade, mas também pelos administradores, e ganhou aí o respeito no seu uso, ganhando prêmios, ganhando benefícios, vantagens, e se tornou aí o software mais popular de monitoramento open source. Tá? O Nagios, que tem características como notificação de falhas em tempo real, que é a principal característica de qualquer sistema de monitoramento, tá? Não é exclusividade do Nagios. Se um sistema de monitoramento que seja automático e sistemático não tem notificação em tempo real, não tem por que você ter um sistema de monitoramento. Tá? O Nagios, que possui resolução proativa de execução de scripts remotos, você pode fazer tratamento de eventos com o Nagios, ou seja, meu servidor web caiu. Então, notifico que ele caiu e restarto o serviço. Assim como ele pode fazer isso local, ele pode fazer isso também remotamente, através de checagem passiva. Eu tenho uma interface web para administração, tá? Eu tenho uma flexibilidade, versatilidade na configuração de plugins, na configuração de add-ons. Existe uma série de pacotes de expansão para o Nagios, como o Nagios Graph, o NagVis, o NCSA, o Nagios Event Broker, para fazer integração e disponibilização de novos recursos para o Nagios, tornando ele mais gerenciável e mais fácil de utilizar. Tá? E assim também tornando ele totalmente customizável. Você pode mudar a interface, você pode alterar os hosts, fazer correlação de dependência. Ele é muito fácil de ser utilizado, é muito simples. Nem por causa disso de ser fácil de utilizar e simples para utilizar, ele se torna fácil de implementar. Tá? Vou falar um pouquinho disso mais para frente. Outras características do Nagios é o desenvolvimento constante. A comunidade do Nagios é super ativa. Você tem diversas documentações, muito boas documentações, a começar pela própria documentação do Nagios, ela é excelente. Você tem diversos casos de uso, você tem blogs, você tem artigos, tutoriais, how-to. O Nagios ele é muito difundido na comunidade e sempre atualizado. Tá? Ele tem diversas integrações com ferramentas externas. Ele é composto por milhares de plugins. O que são os plugins? São os comandos e scripts que são executados para checagem do monitoramento. Tá? Check HTTP, check SSH, check ping, check FTP, check SSL, diversos outros checks. Esses plugins são desenvolvidos em C, Perl, Shell Script. Pode desenvolver o que você gostar mais, né? Python, C, tá? Então, a facilidade do desenvolvimento de plugin também ajuda muito na difusão do Nagios. Ou seja, eu quero monitorar um serviço que é meu, eu desenvolvi, eu criei, não tenho um plugin pronto, eu sigo o modelo dos plugins pré-definidos, mudo o check, mudo os argumentos, mudo a porta e já estou monitorando esse meu serviço. Tá? Além disso, o Nagios ele é totalmente escalável. Você pode ter monitoramento distribuído entre o Nagios em diversas regiões, matriz e filial, por exemplo, utilizando o SCP. Tá? Você pode também ter clientes e agentes do Nagios comunicando com o servidor, tirando o processamento e o uso de recursos do Nagios Server para fazer a checagem ativa, distribuindo em checagem passiva. O que é checagem passiva? A checagem passiva é eu entrego para o servidor da ponta o processamento do monitoramento. Ele vai fazer a checagem de disco,
de memória, de CPU, de usuários conectados, vai armazenar e catalogar o resultado e enviar para o servidor Nagios. Eu vou pegar, o Nagios Service vai pegar esse resultado e disponibilizar na interface para vocês, para visualização. Então você está separando entre o Nagios e os servidores monitorados o processamento do monitoramento. Tá? Ok? Como seria a execução de scripts remotos? Você quer fazer um reparo automático no restart do HTTP num servidor remoto? É isso, Paulo? Ok. Então, o Nagios ele trabalha junto com o OCSP. O OCSP, ele traduzindo, é um processador de serviços obsessivo-compulsivo. É isso. O Nagios vai executar o processamento e receber os resultados através da checagem passiva. Tá? Vai processar o resultado e, através desse OSCP e numa conexão SSH por certificado, se conecta no servidor e reinicia o HTTP. Então, eu vou tentar mostrar aqui através do Codebox, tá? Que vai ser mais ou menos assim. O Nagios recebe o resultado do monitoramento. Tá? O monitoramento passivo realizado no servidor remoto. Okay? O OCSP, tá? Ele fica responsável por executar comandos após o resultado, botar aqui após os checks, por exemplo, após a cada ciclo de verificação dos processos. Esse script que o CSP vai executar pode ser qualquer script que você pré-definir. Né? Nesse script que você definir, você vai dizer, se conecte no servidor que recebeu a checagem e execute o comando HTTP server restart, por exemplo. Tá? E para você se conectar de forma transparente, você vai ter que trocar certificados SSH entre o servidor da ponta e o servidor Nagios. O servidor Nagios vai ter que ser um servidor confiável, um servidor trusted. Então, o Nagios executou o monitoramento, verificou que está fora, executa o comando que é se conectar no servidor e fazer o HTTP server restart. E aí você vai ter que ter um comando para cada serviço que você quer reiniciar. Tá? Então, a execução de scripts remotos se dá através disso. Eu faço um script que ele automaticamente se conecta e reinicia o HTTP. Ok? Ficou claro para todo mundo? Repare que você criar um Nagios para poder fazer tratamentos de eventos remotos, você vai ter que trocar chaves através desse servidor com todos os servidores que você quer monitorar e fazer essa verificação e tratamento de eventos remotos. Tá? O Nagios ele vai ter que se tornar um servidor confiável. Para isso você vai precisar fazer o hardening do sistema, fazer verificação de integridade, implementar IDS de host. Vai ter que fazer toda uma proteção em profundidade no servidor de monitoramento Nagios. Porque, caso ao contrário, se você tornar essa infraestrutura não confiável, essa estrutura vulnerável, a partir do momento que alguma pessoa mal intencionada ou algum cracker invada esse servidor, ele vai ter acesso a todos os outros servidores também. Então, um servidor de UTM, né, que é um servidor de gerenciamento de segurança, para ser confiável, ele tem que ser totalmente seguro. Nós sabemos que segurança 100% não existe, mas quanto mais camadas de segurança nós implementarmos nos servidores, mais seguro ele vai se tornar. Bom, como eu falei no slide anterior, nem só porque o Nagios ele é simples de usar, é fácil de gerenciar, que ele se torna fácil de implementar. Aqui tem uma frase dita pelo próprio criador do Nagios, né, dizendo que a instalação e a configuração do Nagios são bastante envolventes. Você não pode somente compilar os binários, rodar o programa e ficar sentado. Tem muita configuração que precisa ser feita antes que você possa começar a monitorar algo. Relaxe, vá com calma, leia toda a documentação. Você vai precisar disso.
Então, se o cara que criou o NAS está dizendo isso, quem sou eu para dizer o contrário, né? Quem sou eu para dizer que ele é fácil de implementar? Né? Então, quando ele fala para você relaxar e vá com calma, você tem que ter muita paciência para implementar o NAS. Tá? Antigamente, ele era muito mais complicado. Hoje está bem mais fácil de implementar. Você tem diversas ferramentas que auxiliam na configuração por interface web, como o NASDisconf. Tá? Por exemplo, o NASDisconf é uma interface web que lê os arquivos de configuração do NAS fazendo implementação Next Finish. Ou seja, qual é o host? Isso. Qual é o serviço? Esse. Qual é a rede? Essa. Pum, finalizou, já está configurado. Você também tem o NASDSQL. Na verdade, é NASDSQL. Você tem o NASDSQL que faz a configuração através de banco de dados para o NAS, integrando o NAS e o SQL Server, ou uma SQL, PostgreSQL, tanto faz. Você tem a configuração mais fácil do que antigamente. Para quem já trabalhou com NAS, aí, sabe do que eu estou falando. Você tem que entrar em 3, 4, 5, 6, 7, 8 arquivos de configurações diferentes, fazer correlacionamento entre essas configurações. Se você colocou um nome numa configuração e esqueceu uma letra na outra, já vai dar problema. Você teria que configurar host group, contact group, service group. Era muito chato de configurar. Realmente era um saco fazer isso para cada host na rede. Tá? Era bem complicado. Hoje não, com o desenvolvimento do NAS, com sugestões implementadas pela comunidade, com as reclamações feitas pelos usuários, o NAS facilitou um pouco esse trabalho utilizando templates de configuração. Tá? Aqui tem algumas telas de apresentação do NAS. Né? Aqui está a primeira tela, que é a tela de autenticação do NAS. Tá? O usuário padrão que o NAS utiliza é o NASadmin. Tá? Assim como em qualquer sistema, independente de ele ser de segurança da informação ou de TI, é recomendável que você sempre altere o usuário padrão. Tá? Tire NASadmin, coloque um outro usuário que não seja vinculado ao NAS, altere a senha padrão para que você possa ter um sistema de monitoramento seguro. Tá? Assim que você faz a autenticação do NAS, você é recebido por essa tela. Tá? É a tela de apresentação do NAS, onde você tem a documentação, um breve overview sobre o que é o NAS, né? Sistema de monitoramento completo, complexo, automático, de resposta automática, etc. e tal. Todas essas filtros para poder mostrar as funcionalidades do NAS em si. Tá? Aqui no menuzinho eu tenho algumas opções de navegação, como verificação de detalhes dos serviços que eu estou monitorando, detalhes dos hosts que eu estou monitorando, como é que está o status de cada check. E aí os status, você tem uma tela que é parecida com essa que eu estou apresentando agora. Né? O verdinho é que está ok, o serviço está funcionando tranquilamente, o host está ativo. Tá? O vermelho já é crítico, eu fiz vários ciclos de monitoramento e não obtive resposta. Eu tenho o estado do tipo UnkNown, que é dizer, o NAS, por exemplo, não conseguiu chegar nesse servidor para verificar se ele está tranquilo ou não. Tá? Então tem um problema no meio do caminho. Tá? Então tem diversos monitoramentos, diversos status que você pode ter uma noção rápida e eficaz da sua rede. Normalmente em empresas utiliza-se, né, num monitor grandão, numa tela de LCD conectado ao servidor do NAS que fica exibindo em tempo real, para que todo mundo do NOC ou do SOC, né, do Centro de Operação de Redes ou de Segurança, possa ficar ali sempre atento ao que está acontecendo na estrutura. Então, apareceu um vermelhinho, opa, o servidor ficou vermelho, vamos lá, tem que configurar, tem que alterar, modificar. Tá? Ih, ficou amarelo, tem que prestar atenção, tá tudo verdinho. Então, ok. Isso estimula não só o ambiente tecnológico, né, para poder fazer a correção, como também o ambiente psicológico, né? Porque todo mundo que entra na sala vê como é que está a estrutura da rede. Se está vermelho, se está amarelo, se está verde, já traz uma pressão a mais para manter sempre tudo ali verdinho na sua infraestrutura. Ok? A estrutura do NAS, né, falando já um pouquinho do NAS internamente, é bem parecido com isso. Tá? O NAS ele é formado por configurações de hosts, contatos, serviços e execuções de comando. Então, eu tenho a configuração do meu host, que é o meu host, por exemplo, XPTO, né? Meu host é um servidor web, que ele faz parte do host group servidores web. Então, eu tenho diversos servidores web fazendo parte de um único grupo,
que quando eu quero fazer um novo monitoramento, uma nova checagem, eu adiciono o monitoramento somente no grupo. Eu quero monitorar SSL no host group web, que aí ele vai replicar para todos os membros do grupo servidores web. O que facilitou bastante, ficou bem mais fácil para o monitoramento. Tá? Aqui no meu host, na configuração, por exemplo, eu tenho parâmetros dos tipo hostname, que é qual é o nome do host, a descrição desse host, qual é o endereço do host. Eu tenho configuração de parents. O que são parents host? Alguém sabe? Parents host? Também utilizado para criar mapas, mas ele é utilizado para fazer hierarquia de rede. Significa que se eu tenho um host que ele está atrás de um switch e o switch ficou down, eu sei que o meu host que está atrás dele também vai ficar down. Então eu só lanço alerta para aquele switch e marco os outros hosts como crítico. Não lanço notificação para todos os hosts que estão atrás daquele switch. Então isso é parent host. O host que depende de outro, teoricamente, numa hierarquia de infraestrutura, ele é alertado através de objetivos que são sistemas pai e filho, por exemplo. Né? O host está down, os servidores que estão abaixo desse host também estão down, obviamente. Tá? Eu tenho comandos que eu quero executar nesse host. Eu posso definir períodos de checagem. O que é períodos de checagem? Eu quero monitorar 24/7, tá? Eu quero monitorar 8/5. Qual é a minha escala de trabalho? Eu trabalho 8 horas por 5 dias na semana ou eu trabalho de sobreaviso por 24 horas durante 7 dias na semana? Você pode definir esses intervalos através do NAV. Tá? Esses são períodos de monitoramento. O período de alerta também trabalha no mesmo estilo. Por quê? Eu posso monitorar 24/7 e alertar 8/5. Assim como você definir. Já no host group, que engloba os hosts configurados, eu tenho o nome do meu host group, a descrição e os membros que fazem parte desse host group. Quais são os hosts que fazem parte do meu grupo de hosts? Eu tenho aí grupos de servidores web, grupos de servidores de banco de dados, grupos de servidores SH, etc. e tal. Aqui eu tenho meus contatos. O contato é em relação à pessoa que vai receber o alerta e o grupo de contatos é o grupo, né, de pessoas que vai receber os alertas. Aqui eu posso ter um contato por host, tá? E tem um grupo de contatos. Por exemplo, se der problema no meu servidor web, não vai receber só o Leandro. Ele tem que receber o Leandro, o Paulo e o Túlio. Tá? É um grupo de administradores de servidores web. Mas já naquele servidor da aplicação XPTO, que só o Leandro conhece, que só o Leandro administra, aí sim, só o Leandro recebe essa notificação. Tá? Essa notificação que pode ser enviada por e-mail, pode ser enviada por SMS, tá? Da forma que você pré-configurar. Tá? Um exemplo de configuração do NAS é esse aqui. Tá? O NAS está utilizando atualmente templates, como eu falei, então você não precisa mais definir todos os parâmetros de host. Tá? Eles já são utilizados no template generic host, que já vem o check interval, notification interval, que vem a configuração de notificações como down, unreachable, critical e warning. Tá? Isso tudo já é no template. Você só define qual é o hostname, né? Qual é o endereço e de que parte e de que grupo eles fazem parte. Tá? Então fica bem mais simples aí de configurar. Você não precisa passar vários parâmetros para cada host configurado. Tá? Então aqui eu tenho o meu define host, utilizando o template generic host com o hostname Valfenda, no endereço 9.2.8.0.120, que faz parte do grupo servidores. Tá? Aqui embaixo eu tenho um exemplo de comandos. Lembra que eu falei dos checks? Então eu tenho o define command, check HTTP. O nome do comando é check HTTP mesmo. Tá? Eu posso colocar um nome aqui diferente, verificação em servidores web, por exemplo. Tá? E a configuração utilizada, o comando utilizado é o que está definido no plugin. Né? É o check HTTP, -L é para definir o host, então o host address é o que está configurado no serviço, e o argumento é o intervalo de notificação, né, de quanto em quanto tempo, de 5 em 5 minutos, 10 em 10, de 20 em 20, e o argumento para quem eu vou notificar. Tá?
Tudo isso já é dentro da estrutura de processamento do Nagios, Nagios Process e Nagios Plugins. Tá? Então é muito tranquilo, não tem muitos problemas. Tem vários checks pré-configurados. O Nagios ele tem o seu site próprio e tem um site de plugins, onde lá você pode fazer o download de todos os plugins, além dos plugins desenvolvidos pela comunidade e aprovados pelo próprio Nagios. Eu quero criar um plugin novo para minha aplicação que eu não tenho um plugin pronto. Desenvolvo o plugin, submeto ele para o Nagios, o Nagios verifica, tá bom, agora eu posso publicar ele aqui no meu sítio. Então é bem tranquilinho de se utilizar. Tá? Alguns add-ons utilizados pelo Nagios, né, ou pacote de expansão, como vocês preferirem, mais utilizáveis são o NCSA. Tá? O NSA ele é um plugin de Passive Checks. O que é isso? Ele faz a checagem passiva no host remoto, enviando o resultado através do send NSA para o Nagios Core. É aquela coisa que eu falei, eu divido o processamento entre o Nagios Core e o servidor remoto. Pode ter vários benefícios em relação a isso, né? Não só através de dividir o processamento, como ter diversos monitoramentos atrás de firewall. Eu não preciso abrir uma porta no servidor para poder fazer uma conexão. O servidor envia para o Nagios Core esse resultado. Então, o NSA é um desses add-ons. Outro add-on utilizado para Passive Checks, além do NSA, tá? Que significa Nagios Service Check Acceptor. Eu tenho também o NRPE. Se não me engano é NRPE, né? Que é o Nagios Remote Plugins Filter. Tá? Isso aí. Funciona, Paulo. Funciona. Por Windows também tem o NS Client. Nagios Service Client Plus, por exemplo, que ele também faz esses envios. Tá? Outro add-on muito utilizado, tá, é o NAGVis. Que aí sim, cria mapas da sua rede de acordo com o mapeamento que você predefinir. Quando eu falo mapeamento que você predefinir, é que o NAGVis ele te dá a possibilidade de você colocar imagens e, através de figuras, colocar aqui, meu servidor está nesse ponto aqui, o meu servidor web está aqui, o meu servidor de banco está aqui. Muito utilizado para poder subir plantas de infraestrutura. Eu tenho uma planta do meu CPD, subo para o NAGVis e ali eu mapeio. Aqui eu coloco verdezinho, aqui eu coloco vermelhinho, aqui eu coloco amarelinho e ele vai alterando essas imagens de acordo com a checagem do Nagios. O NAGVis ele é muito utilizado para esse mapeamento, apesar de uma coisa muito curiosa, também não deixa de ser engraçada, que quando você procura NAGVis no Google, as respostas mais relevantes é NAGVis problemas, NAGVis não funciona, NAGVis erro. Você vai encontrar diversos resultados em relação a isso no NAGVis. Tá? Isso é relacionado a problemas de configuração, problemas de implementação, mas não significa que o NAGVis não funciona. Ele funciona muito bem. É um exemplo similar, por exemplo, ao SLinux. Qual é o maior resultado de SLinux no Google? Isso daí é fácil. Os maiores resultados de SLinux no Google é como desabilitar o SLinux. Isso é porque o SLinux é ruim? Não. Isso é porque em versões anteriores do Red Hat, do CentOS e do Fedora, ele vem habilitado por default. Usuários que não têm usuários e administradores que não possuem o conhecimento na administração de políticas e correntes do SLinux, a primeira coisa que eles procuram é como desabilitar. Porque ele restringe uma série de coisas, como permissionamento, upload de arquivos, troca de arquivos HTTP e FTP. Então, a pessoa quer desabilitar e não utilizar. Se for utilizado da forma adequada, que o SLinux tem que ser, ele vai trazer uma série de benefícios e recursos em relação ao controle de acesso mandatório. Porque o Linux implementa um controle de acesso discricionário. Né? Ele não consegue distinguir quem é
processo, quem é serviço e quem é usuário. Ele só sabe o que é zero ou alguma coisa. Zero é root, alguma coisa é usuário, sem privilégio. Não tem distinção em Linux. Ou você é root ou você é usuário. E para verificação de problema no permissionamento, famoso leitura, escrita e execução, ele não sabe quem é usuário e quem é serviço. Ele sabe somente quem é que está tentando se conectar. Isso também é uma coisa muito interessante, Leandro. Na versão do Red Hat e do CentOS, do Fedora, também vinha o Fire habilitado por default, de fato, um templatezinho pré-configurado que só habilitava a conexão por SSH e os serviços habilitados que vinham por default. E aí a pessoa também desabilitava o Fire e pronto. Usa sem Fire, usa sem SE Linux, usa sem nada. Deixa aí na mão de Deus, né? Outros plugins utilizados pelo Nagios e add-ons que eu gosto muito, tá? São, como eu estou comentados aqui, são Nagios Graph, tá? Para você criar gráficos de histórico de downtime e uptime das checagens do Nagios, tá? Também tem um PNP for Nagios, que é mais ou menos parecido com o Nagios Graph, tem a mesma funcionalidade, né? Gerar gráficos de verificação e monitoramento. Tem o NDO, que é para poder fazer a integração do Nagios com o banco de dados. Tá? E tem Nagios, isso aqui é muito bom, Event Broker, que é para fazer a integração do Nagios com ferramentas externas. Tá? Também é muito interessante. Aconselho aí vocês darem uma pesquisada e darem uma lida em relação a esses plugins que são muito interessantes e complementam aí o Nagios para tornar ele uma ferramenta muito eficiente no monitoramento. Tá? Bom, algumas ferramentas do mesmo segmento de monitoramento, que eu não gosto de chamar de ferramentas concorrentes, porque esse não é o termo, né? Principalmente no que tange software livre, nada concorre um com o outro, tudo é de acordo com o que atende a sua necessidade. Tem as ferramentas aí denominadas Abix, Zenos, tem o CAT, tem o Monit, MRTG, várias ferramentas que fazem o monitoramento da mesma estrutura e talvez da mesma qualidade que o Nagios. Tá? Não vou entrar aqui no mérito para dizer qual é a melhor, qual é a pior ferramenta. Tá? Eu vou dar os meus motivos de utilizar o Nagios. Por que utilizar o Nagios? O Nagios ele é uma ferramenta, uma solução amplamente difundida, reconhecida não só pela comunidade, mas também já foi eleita e ganhou diversos prêmios como melhor ferramenta de monitoramento de software livre, tá? Pela a sua documentação, que é fantástica. Tá? No webinar anterior me perguntaram quais eram os livros que eu indicava para utilizar o Nagios. Eu não indico nenhum livro, eu indico a documentação oficial, ela é muito boa. Outro motivo pelo Nagios é que ele tem desenvolvimento ativo, está sempre se atualizando, está sempre trazendo novas funcionalidades, está sempre em constante aprimoração. Então, a minha escolha pelo Nagios, e por isso eu apresento o Nagios para vocês, é justamente por isso. Não existe a melhor ferramenta, não existe a melhor distribuição, existe aquela que melhor atende às suas necessidades, aquela que possui uma melhor documentação, aquela que você procura e vai trazer resultados, aquela que faz um monitoramento ativo, aquela que faz resposta automática. É a mesma coisa que você definir qual distribuição você vai utilizar na sua empresa, na sua infraestrutura. Eu não vou dizer para você assim, não, utiliza o Ubuntu, não, utiliza o Debian. Não, utiliza aquela que você conhece mais. Utiliza aquela que te dá a maior gama de pacotes, que possui um repositório de pacotes confiável, aquela que possui uma série de facilidades na configuração e aquela que você tem o maior domínio. Então, a melhor distribuição, assim como qualquer ferramenta, é aquela que você possui o maior domínio e que atende a sua necessidade. Tá? Bom, fazendo minhas considerações finais sobre esse webinar e sobre essa apresentação, tá? A primeira e mais importante delas é que tecnologia, tá, não é uma panaceia. Alguém sabe o que é uma panaceia? Eu falo tanto de panaceia nos meus treinamentos aí que acho que o pessoal deve saber o que é panaceia. Né? Panaceia é uma antiga deusa grega que era considerada a deusa da cura. Né? Ou seja, ela curava todos os males dos enfermos. Trazendo esse termo para a TI, é justamente o que o Eduardo acabou de falar.
Tecnologia não é a solução para todos os problemas. Não pense que implementar os melhores sistemas do mundo, IDS, Firewall, sistema de monitoramento, VPN, proxy, vai resolver os seus problemas, porque não vai. Tá? A segurança da informação é formada pelos pilares confidencialidade, disponibilidade, integridade, mas ela é suportada pelo framework formado por pessoas, processos e TI. Se você tiver os melhores sistemas e não tiver o apoio e o patrocínio dos seus coordenadores, supervisores e gerentes, e não tiver o apoio das pessoas, né, a conscientização das pessoas que vão estar participando do projeto, você vai cair com o teu sistema no limbo. Tá? Não adianta você implementar o melhor sistema e você ouvir diversas reclamações e a primeira coisa é, não, tira do ar. Quando você tirar esse sistema de implementação, tenha certeza, ele não volta mais para a empresa. Ou vai demorar muitos anos para que você implemente novamente. Então, antes de implementar um sistema de monitoramento, voltando para esse webinar, defina um processo de resposta e tratamento de eventos, quem vai receber os alertas, como é que vai ser, por exemplo, o rodízio de plantão, tá? Como é que vai ser feita a notificação, como é que vai ser enviada a apresentação dos resultados. Tá? Apresente isso para os desenvolvedores, para a equipe de manutenção, equipe de operação, equipe de teste. Tá? Então, utilize processos, tenha patrocínio e envolva as pessoas no seu ambiente. Tá? Porque TI sozinha não resolve os problemas. Outro ponto muito importante é, monitorar não é obrigatório. Você não tem obrigação de monitorar. Você pode deixar dar problema, você pode deixar as pessoas reclamarem, você pode deixar a TI não estar de acordo com o negócio. Pode fazer isso tudo. Mas é extremamente importante que você monitore. Porque proatividade sempre. Tá? Segurança da informação exige proatividade. Se você quer ser um bom profissional, se você quer ter um bom respaldo, se você quer ter o reconhecimento dos seus departamentos, dos seus gerentes, supervisores, seja proativo. Tá? Não custa nada. Tá? Não custa nada. Você vai ter menores dores de cabeça, você vai ter maior reconhecimento, você vai ter uma série de benefícios em relação a isso. Então, monitorar não é obrigatório, mas é importante. Utilize o sistema de monitoramento. Não precisa começar, vou implementar amanhã. Não, faz um projeto, faz um teste, implementa no ambiente de homologação, mostra alguns resultados, apresente como cresceu a sua taxa de resposta a incidentes ou resposta a helpdesk, por exemplo, utilizando o sistema de monitoramento, diminuição de reclamações, e depois implemente no ambiente de produção como um todo. Tá? E para finalizar, é a máxima. É tudo ou Nagios. Ou você faz tudo, ou você utiliza o Nagios para monitorar a sua rede e tem maior tranquilidade para poder gerenciar a sua infraestrutura e a sua TI. Tá? Então, finalizando, pessoal, é isso. Tá? Agradeço a presença de vocês aí que abdicaram do almoço para estar aí comigo. Alguns devem estar almoçando nesse momento. Tá? Espero que a gente se veja em um outro webinar, por exemplo. Ou então no próximo curso. Esse webinar, como foi dito pelo Rafael no início da apresentação, ele faz parte do curso Proteção de Perímetro em Software Livre. Tá? Nesse treinamento a gente vê não só o Nagios, como a gente vê IDS, Proxy, Firewall, VPN, de uma forma mais aprofundada. Okay? A gente vai entrar na configuração, a gente vai fazer a implementação, vai fazer a instalação, vai fazer o monitoramento, vai fazer muito mais prático e hands-on do que esse breve overview em relação à ferramenta como um todo. Então, se vocês tiverem dúvida, eu vou abrir aqui 5 minutos para perguntas. Tá? Caso não, agradeço a participação e até a próxima, pessoal.